palavrinha só eu aprendi de cor. Deus é amor. Tra la 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 la. Colocar em pé. Vai lá com ela. Brinca aí. Não é acostumado mesmo. Somos
Abençoe neste momento, Senhor, a cada um que vai voltar, Senhor. Te pedimos a tua bênção poderosa sobre a casa, sobre a saúde, sobre essa oferta, Pai, que vai ser alçada. Eu abençoe em nome de Jesus. A igreja pode se assentar novamente. Nós louvamos ao Senhor, por Ele estar aqui presente, das crianças que Ele não se fala, talvez presente. Ele falou passagens: vinde a mim as crianças, porque delas vêm dos céus. Nós louvamos ao Senhor, por Ele estar presente aqui, amém? Amém.
já se organiza. A tia está andando um pouquinho torta, um pouquinho mancando, mas é porque a tia passou agora, terça-feira, por uma cirurgia novamente. A gente tinha passado por uma. E a tia está aqui ainda com os pontos ainda, mas é tudo para a obra do Senhor Jesus, né? Não era esperado, por favor, irmão, te agradeço. Não era esperado para que fosse agora, mas Deus sabe de todas as coisas. E a tia já tinha dito para a tia de vocês que eu tinha estaria aqui. E a gente tem que honrar com as nossas palavras, amém? Vamos cantar? Eu quero uma moça bem linda para mim que cantar com a tia. Quer vir? Vem então, vem cá, vem aqui na frente. Isso, vem cá. Ai, eu quero aquele menino que veio visitar hoje. Como é que é o nome dele? Como é que é teu nome? Vem cá, Davi. Vamos matar o gigante comigo hoje? Vamos? Então tá. Ó, titia, coloca na mãozinha deles pra mim, por favor. Ó, vocês vão acompanhar os amiguinhos de vocês, tá? Tudo que eles fizerem com a mãozinha, vocês vão fazer também, tá bom? É um hino bem conhecido, tá? Prontos? Já estão equipados? Prontos para louvar Jesus? Ai, que lindo. Eu quero tudo um ladinho do outro agora. Bonitinho. Isso. Vamos lá? Pode soltar a musiquinha para nós, tio?
Amém. Glória a Deus. A gente tinha costume de trazer os amiguinhos da tia, mas hoje não foi possível, né? Quem trouxe a Bíblia? Eu vi umas duas mãozinhas ali levantadas só. E o resto, cadê a Bíblia? Esqueceram de trazer a Bíblia? Vocês esqueceram da Bíblia? Ai, mas é sobre isso que a gente vai falar hoje, viu? Sobre a palavra do Senhor Jesus. E eu vou convidar as crianças de perna comprida a abrir as Bíblias de vocês lá, primeiramente, no livro de João, capítulo 4. Glória a Deus. Glórias a Deus. Do 13 em diante. Amém? Jesus respondeu e disse: qualquer que beber desta água tornará a ter sede, mas aquele que beber da água que eu lhe der nunca terá sede, porque a água que eu lhe der se fará nele uma fonte de água que salte para a vida eterna. Algumas versões vai estar bem diferente do meu, tá? Mateus, capítulo de número 4. Amém? Versículo de número 4, que vai dizer assim: ele, porém, respondeu e disse: está escrito que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Ainda no versículo 7, ele disse-lhe Jesus: também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Ainda no versículo 10, ele disse-lhe Jesus: vai-te, Satanás, porque está escrito, ao Senhor teu Deus, somente a Ele adorarás, e só a Ele servirás. E ainda continuando no 11, então o diabo deixou, e chegaram os anjos do Senhor e o serviram. Amém? Amém. Pode tomar um assento, igreja? Culto infantil é algo mais lúdico. Eu espero que vocês saibam entender, mas a palavra é a mesma. De um culto de circulação, de um culto de família, um culto ao qual a gente já está acostumado a participar, mas a palavra do Senhor meu Deus não muda. Então preste bem atenção no que Deus tem a dizer para vocês também, crianças de perna comprida nessa noite, amém? Amém. Crianças, a gente está aqui na igreja porque um dia lá atrás, no comecinho da palavra de Deus, alguém nasceu, alguém nos foi dado. Lá na manjedoura nasceu uma criança muito especial, cujo nome vocês sabem qual era? Como? Jesus. E para que essa criança nasceu? Para nos salvar. Ele ia passar pelo processo da cruz, né? Ia sofrer para nós estar aqui hoje, ó, bonitinho, com essas roupinhas, louvando ao Senhor. Mas, antes mesmo dele fazer todos os milagres que ele fez, antes mesmo de ele vir à terra e passar por tudo que ele passou, ele já vinha com uma promessa e com algo para que fosse feito aqui na terra. Falar no nome de Deus, falar quem Deus era e o que Ele fez por nós. E Ele veio para ser a luz, igual aquele sol que ilumina o dia de vocês quando vocês acordam. Ele é a luz das nossas vidas. E esse homem chamado Jesus sofreu, padeceu, morreu, mas também nos ensinou que além de sermos seus filhos e cordeiros dele, somente ele é a porta. Qual é essa porta, tia Suna? É a porta que vai levar vocês, ó, para morar lá no céu, como a gente cantou agora, para ver o nosso Jesus. Vocês já imaginaram como vai ser quando vocês verem Jesus lá no céu? O que vocês querem
tia Suna também não consegue. Vocês sabiam que Jesus é assim na nossa vida? Se nós temos Jesus, nós temos a luz. E também nós, temos o sal para salgar, para deixar a nossa vida, no sabor, no ponto certo, para a gente comer aquela comida gostosa que a mamãe de vocês fazem, sabe? Nós somos isso nas mãos do Senhor Jesus. O sol da terra e a luz do mundo. E não tem outro caminho até Jesus, até Deus, se não for por Jesus. Não tem, crianças. Então, quando o inimigo, lá o Satanás, o bicho feio, bater na portinha de vocês e dizer assim, deixa eu entrar. Vocês têm que dizer, Fica mais pertinho. Por quê? Porque aqui quem mora é Jesus. E só Ele é o para onde? Para a vida eterna. Foi por isso que quando Ele morreu lá na cruz, Ele, com aquele gesto, crianças, Ele quis dizer para vocês o quanto ele ama vocês, o quanto Ele ama o papai, o quanto Ele ama a mamãe de vocês, o quanto Ele tem algo preparado lindo para vocês lá naquele grande dia, quando Ele voltar para buscar todos nós. Vocês já imaginaram como é que Jesus vai vir buscar nós? Vocês sabem? Será que cabe todo mundo dentro de um carrinho pequeno? Será que vai ser assim? Não? Sabe como é que Jesus vai vir buscar a gente? Através do arrebatamento. Aquele que é seu povo, nós que somos crianças do Senhor Jesus, que obedecemos o papai, que obedecemos a mamãe, que participamos das criancinhas, né? Que somos obedientes lá no colégio, que não brigamos por coleguinha, mas que sabemos respeitar, esses sim herdarão o reino dos céus. E para nós, crianças de perna comprida, a palavra de Deus diz que nós temos que nos fazer como tais, como crianças, e que nada daquilo que é terrestre aqui pode nos impedir de subir para os céus. Então, crianças de perna comprida, se hoje tem alguma coisa pedindo vocês, peçam para Deus limpar o coração de vocês, peçam perdão do Pai, peçam para que essa gotinha de sangue que Ele derramou lá na cruz por todos nós, que essa gotinha venha e comece a fazer aquela limpeza nos corações. Viu, crianças? Se vocês ligaram antes de vir para a igreja com o coleguinha lá na casa de vocês, oferecer papai e mamãe, peçam perdão. Jesus está disposto a perdoar. Jesus está de braços abertos a nos receber. Como foi cantado hoje nas pernas compridas, nós temos que ser como elas, voltar à inocência, algo que nos últimos dias está faltando muito em nossas vidas. Voltar a ser inocente. Nós conseguimos ver a maldade em muitos dos lugares, mas não sabemos nos tornar e olharmos para nós mesmos e dizer, Senhor, faça de mim o que tu quiseres, não aquilo que eu quero. Limpa com o teu sangue aquilo que é preciso, para que eu possa te ver nos céus, para que aquela estrela que um dia guiou, aqueles homens lá atrás, até o mundo de Jesus Cristo, volte a brilhar na minha vida também, para que aquela estrela seja a minha direção. Quem é a estrela que direciona a gente até Jesus? Vocês sabem? É a palavra. E sabe como é que a gente vai aprender através da palavra? A palavra de Deus se chama Bíblia. E como é que a gente aprende, tia Suna? Lendo e aprendendo. Tia Suna, não sei ler. Papai e mamãe, invista no seu filho. Invista. Nenhum tempo dentro da casa do Senhor é perdido. Quando Jesus chegou a Salomão, e Salomão fez um pedido a Deus. Salomão pediu sabedoria para guiar o povo dele. Peça sabedoria para guiar o teu filho também. Peça sabedoria a Deus para levar ele nos caminhos do Senhor Jesus. Mas quando a gente fala em levar os nossos filhos no caminho do Senhor Jesus, a gente pensa que é só vir na igreja e trazer na escolinha. Mas não é assim. Invista no seu tempo com o seu filho, na leitura da palavra. Dê
celular, né? O celular, o tablet. Mas Salomão pediu sabedoria. Pediu a direção de Deus. E quando nós temos Jesus no nosso coração, criança, a gente não erra. Jesus, Ele nos guia para o melhor caminho, mesmo que a gente não entenda. Ele sabe o que faz. Ele sabe o que é melhor para mim, o que é melhor para vocês, crianças. Ele sabe de tudo que nós iremos passar, de tudo que nós vamos passar. Salomão agora é coroado rei no lugar de seu pai. Salomão agora tem que guiar o povo. Salomão agora, ele está no lugar de posição onde tudo cai sobre os ombros dele. E assim, igreja, somos nós no tempo de hoje. Não pense porque você não está no lugar de posição dentro da casa do Senhor, que o Senhor não pedirá naquele dia. Não vai olhar para ti e vai dizer: filho ou filha, o que tu fizeste? O que tu tens a me apresentar? Jesus pedirá conta de tudo o que nós fizermos aqui na terra, sendo bom ou sendo mal. Dos seus olhos nada vai passar, nada. Mesmo sabendo, às vezes na nossa vida, crianças, mesmo sabendo, nós de perna comprida, principalmente, que a palavra de Deus diz que há tempo para todas as coisas. A gente quer se atropelar um pouquinho. E nessa noite eu quero dizer para vocês, crianças, esperem o tempo de Deus. Aproveitem esse tempo de abraçar. Aproveitem, crianças, o tempo de se afastar, porque a gente precisa ficar sozinho um pouquinho. O tempo de plantar. O tempo, crianças, de colher. O tempo de guerra vai vir, mas nós somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Os tempos de paz, crianças. O tempo, de falar, que é o tempo que vocês mais gostam e estão vivendo agora, né? O tempo, de ficar como vocês estão agora, ficar caladinhos, ouvindo, escutando o que Deus quer falar com vocês. O tempo de nascer. O tempo de morrer. E o tempo de respeitem esse tempo. Papai e mamãe, respeitem o tempo das crianças. Não quero que eles sejam adultos fora do tempo. A gente quer atropelar o tempo. E tudo aconteça do nosso jeito. Não é bem assim. Nós temos saudade, como o irmão falou, da nossa infância. Do tempo que as professoras vinham nos ensinavam, a gente guarda até hoje o que elas nos ensinaram. E aí hoje, nos tempos de hoje, a gente quer atropelar o tempo. Quer que os nossos filhos já sejam, as meninas já falam, irmão, você já sabe fazer as coisas tudo dentro de casa, não é bem assim. Não estou dizendo que não é bom ensinar. Ensine. É necessário, porque vai chegar um tempo que elas irão precisar, que eles irão precisar. Saber andar com as suas próprias pernas, mas até lá, respeite o tempo do seu filho. Respeite o tempo do Senhor para a vida deles. Jesus, quando veio na terra, ele foi ter com o Pai, ele foi orar, ele foi falar com Deus. E logo depois, ele foi crucificado. Numa cruz, para mim e para vocês estarmos aqui, foi colocado, sabe aonde que ele foi colocado? Vocês não sabem que imagem é essa aqui? Criança de perna comprida, vocês sabem? Na sepultura. Mas a Bíblia vai dizer que lá, no terceiro dia, ele ressuscita. Ele se apresenta agora como Deus. Porque a palavra de Deus vai dizer que quando ele veio à terra, ele se fez homem. Ele passou por todas as dores que eu e você estamos passando no dia de hoje. Ele passou pelo que a gente acabou de ler ali, quando ele vai para o deserto e ele é tentado. Meu irmão, minha irmã, nós estamos aqui com uma missão: pregar o Evangelho do Senhor Jesus. E
tentados. Sendo por um lado bom, por um lado ruim, o inimigo sempre vai levar você a ser tentado. Por que pelo lado bom? Porque ele vai te apresentar coisas que vai pegar os teus olhos, então tome cuidado. Esse Deus que é um vento impetuoso, que sopra diariamente sobre as nossas vidas, Ele quer fazer uma limpeza. Ele quer fazer lembrar hoje, crianças, que a gente precisa desse vento para vir, e tirar as coisinhas do lugar. Às vezes tem algumas sujeirinhas, que precisam ser tiradas. Ele veio nos lembrar que Ele é um fogo consumidor, que Ele consegue consumir até aquelas sujeirinhas que, olha, está difícil de tirar. Mas esse Deus, Ele é capaz de fazer isso. Por quê? Nós também tem por que Ele quer fazer isso? Para que nós venhamos morar com Ele, para que nós venhamos ter um selo chamados de filhos de Deus. Foi para isso que Ele veio na terra. Foi para isso que lá em João, quando a gente leu, Ele disse: eu sou a água, eu sou o caminho. Não tem outro caminho a não ser Jesus, crianças e pernas compridas. Não tem. Porque esse Jesus, titia, consegue segurar aqui para mim? Por favor. Por favor, irmão, te agradeço. Porque esse Jesus, quando Ele disse para mim e para vocês, crianças, que só Ele pode matar a minha sede e a sede de vocês. Esse Deus, Ele tem algo muito maior do que vocês podem ver. Vocês estão vendo o brilho da Bíblia? É lindo, não é? Que cor que é? Dourado. É cor de ouro. E a Bíblia diz que o que Ele tem preparado para a gente, crianças, vale muito mais que isso. É muito melhor e muito mais reluzente, crianças, do que esse douradinho, coisa mais linda que vocês estão vendo aqui, ó. É muito melhor. A água pode matar a minha sede, mas uma hora eu vou voltar a ter sede de novo, não vou? Vou, né? E Jesus disse que Ele é a água e a fonte que nós precisamos. Nós precisamos para quê, crianças? Para viver. Nós precisamos para quê, crianças? Para ter sabedoria e estar na mão. Para governar. Para a gente viver, sossegadinho em paz até a vinda do Senhor Jesus. Ele disse na palavra dele ali, vocês lembram? Que aquele que beber da água terrena voltará a ter sede. Mas aquele que bebe da água, chamada palavra de Deus, chamada Jesus, esse nunca mais tornará a ter sede. É como se a tia agora chegasse aqui, Jesus me desse esse copo com água e dissesse: irmã Samita, toma. Tá uma delícia. Que água abençoada. Mas eu nunca mais vou querer tomar outra água e nem voltaria a ter sede. Porque o que eu tomei agora, crianças, foi suficiente. Crianças de perna comprida, eu não sei qual é a fonte que você tem tomado. Eu não sei qual é a fonte que aos teus olhos e ao teu paladar tem sido bom. Mas o Senhor me trouxe aqui nessa noite para te dizer: volte a tomar da água da vida. Volte a beber da água onde você nunca mais terá sede. Pare de se apoiar na fonte onde aos teus olhos é maravilhoso e vai saciar a tua sede. Jesus disse que Ele é o caminho, a verdade e a vida. E o ladrão vem senão para matar, roubar e destruir a minha e a tua fé. Tudo que o inimigo quer na minha e na tua vida é acabar com o título que nós temos de filho de Deus. Tudo que
Senhor, está sendo bom aos teus olhos? Está exalando bom perfume? Senhor meu Deus, não vivo mais eu, mas tu vive em mim. A palavra de Deus diz que é bom estar na casa do Pai. É maravilhoso, é bênção de Deus. Mas estar na casa do Pai não é o suficiente. Beber dessa água todos os dias, chamado palavra, chamado Bíblia. Não precisa vir alguém aqui chamar você pelo teu nome e dizer assim, diz o Senhor. Mas se você estiver bebendo dessa água chamada palavra, dessa água chamada vida, que só Jesus pode dar, você lá dentro do seu lar e aqui dentro você será uma pessoa diferente. Nós costumamos dizer, faça a diferença. E aí você pode pensar assim, mas eu estou fazendo, eu estou participando, eu estou cultuando. Não é o suficiente para Deus. Mesmo que Jesus viesse agora e você estivesse fazendo de tudo dentro da casa do Pai, para Deus ainda não é o suficiente para pagar o que Ele fez por mim e por você. Nós temos que entender que ser merecedor daquilo que Deus tem preparado para mim e da tua vida não é fácil. É muito mais difícil do que nosso pensamento e nossa inteligência pode imaginar. Mas se permanecermos em Cristo, se permanecermos lendo, estudando, tirando tempo para Deus, nós herdaremos esse reino. Nós veremos ao Pai. Nós veremos a Cristo. E esse é o maior troféu que eu e você, igreja, eu e você, criança de velha cumprida, podemos receber. Dentro do nosso lar, somos exemplos para Ele. Essas crianças hoje estão aqui louvando e agradecendo o nome do Senhor Jesus, mas o futuro delas, lá na frente, vai depender de mim e de você. Se os nossos joelhos estão dobrados, elas vão permanecer. Se nós seguirmos aquilo que a Bíblia diz, ensina o teu filho no caminho que deve andar, eles vão permanecer, não vão se esquecer. Mas se algo em nós precisa ser consertado para que isso aconteça na vida dos teus filhos que estão aqui na frente, essa é a hora, este é o dia. Eu não sou mãe ainda e eu falo isso com temor de Deus, que eu vou dizer agora. Eu tenho 10 anos de casada e eu ainda não sou mãe. Por que, irmã Sunamita? Porque eu olho e vejo as crianças do tempo de hoje, o quanto elas têm sido atingidas. E eu peço para Deus que quando chegar o tempo dela, quando chegar a hora da herança que o Senhor me der, quando chegar a hora do filho da promessa chegar, que eu como mulher, como esposa e como mãe esteja preparada. A gente se preocupa muito em agradar aqueles que estão à nossa volta. Esquecemos dos nossos lares. Esquecemos que o nosso id começa dentro da nossa casa. Esquecemos que quando Jesus nos prometeu a terra, quando Jesus nos fez a promessa, Ele disse: ide, façai, falai da palavra do Senhor Deus como Ele fez. Mas nós esquecemos de fazer isso dentro de casa. Colocamos as coisas da igreja em primeiro lugar. Não é ruim trabalhar para o Senhor, não estou dizendo isso, jamais. Quanto mais tu faz para Deus, mais tu pode fazer. Ainda é pouco, como eu já disse. Mas comece investindo no teu filho, na tua filha. Glória. Maravilha, Jesus. Eu quero que você olhe para essas filhas que estão aqui na frente agora. Enquanto elas cantavam, eu estava imaginando, Senhor, como vai ser o futuro delas lá na frente. Não pense você que no colégio elas não têm oportunidade de seguir caminhos ruins, porque elas têm. Elas têm essa oportunidade tanto quanto eu e você. Mas eu e você ainda temos a mentalidade de entender o que é bom e o que é ruim. Elas, por mais que entendam
O que você tem feito? O que você tem feito? Eu não posso pagar. Só Jesus para pagar o que você faz com essas crianças. Aleluia. Glória a Deus. E por mais que a igreja toda venha ajudar, eles nunca entenderão o trabalho. A dificuldade que é cuidar, ensinar e zelar. Jamais. Quando você estava lá na sede, lá naquele seminário, que a gente se encontrou lá, eu só não entreguei para ti o que Deus tinha me colocado no coração naquele dia. Porque Deus falou para mim que ia preparar um momento e lugar. E logo depois me ligou. Sim, mas Samita, gostaria de saber. Hoje, com todas as dificuldades físicas que eu estou aqui para te dizer, Deus vai fazer algo grande. Vão se surpreender. Vão se surpreender com a tua história. Sabe por quê? Porque você tem plantado. Maravilha. E o tempo da colheita está bem pertinho. Só aguenta mais um pouco, tá? Glória a Jesus. Só mais um pouquinho. Aleluia. Você vai entender. Hoje tu vai entender, mas você vai entender. Lá na frente, só um pouquinho de tempo, Deus disse para ti. Só mais um pouquinho. Você vai entender o que Deus vai fazer na tua vida. Vamos colocar pé. Aleluia. Deus é fiel. Deus é fiel. Só sente quem entende quando o Pai fala. Eu fui ministrar uma vez no culto, circulação, congresso. E eu ministrei. Fui tomada pelo Espírito de Deus, fui ministrando a palavra de Deus. E quando eu terminei aquela ministração, os irmãos já estavam indo embora, só ficou as irmãs do cabelo em branco. Veio uma jovem lá de trás. Ela me abraçou forte. E ela disse assim: Sunamita, irmã, faz 3 anos. É onde eu digo: olha o cuidado de Deus. Não despreze quem está do teu lado. Faz 3 anos que eu congrego aqui. Faz 3 anos que eu cuido do som. Faz 3 anos que eu me especializei para cuidar do melhor para a igreja, para Deus. 3 anos. Mas eu nunca vinha participar de tudo, mas eu nunca tinha aceitado a Jesus. 3 anos dentro da igreja não aceitou a Jesus. 3 anos cuidando com excelência do som. Trouxe o melhor microfone da época para trazer para a igreja. Ela mesma comprou, tirou do bolso dela e comprou. Ela faz 3 anos, eu não sei por que Deus está me mandando falar agora. 3 anos. Todo mundo vem, me abraça, eu vou no ciclo de oração, escuto as irmãs, mas faz 3 anos que eu nunca disse sim para Jesus. E aquele dia eu preguei sobre o arrebatamento. Naquele dia eu disse: arrependa, porque as portas estão para se fechar. O tempo é chegado e você vai ficar. E ela me abraçou, se ajoelhou, eu chamei para o pastor, eu disse: pastor, vem aqui, ela quer aceitar Jesus, o culto já tinha acabado. Aquela jovem dobra os joelhos, aceita Jesus, de repente vem mais 3 pessoas lá de fora que eu nunca tinha visto. Se entrega aos pés do Senhor Jesus e o ciclo de oração, as irmãs do cabelo branco. Começa a falar em
para você entender o quanto a vida espiritual ela existe. E o inimigo não está contente com aqueles que ainda vivem segundo a palavra. No meu quarto, correntes pelo lado de fora, passando na parede. Eu disse, deve ter algum cachorro aqui, não é possível. E eu levantei, sentei na cama e continuei ouvindo. Eu disse, Senhor, mas eu não tinha visto nenhum cachorro lá do lado de fora. E o Espírito Santo disse, dobra teu joelho e ora. Dobrei o meu joelho e orei a Deus. No dia seguinte fui procurar em toda a casa. Cadê a corrente? Não tinha cachorro, não tinha nada. O inimigo jamais ficará contente com aqueles que amam segundo o querer de Deus. Maravilha. Quer viver experiência como pai, viver o sobrenatural, aprende a dobrar o teu joelho como você dobrava. Quer ver um milagre dentro da tua casa? Começa a cantar louvores lá dentro, para de ficar brincando. Deus quer fazer na minha e na tua vida, mas é preciso entrega. É preciso dizer a Jesus, esta casa pertence a ti. Jesus, aqui o inimigo não tem poder. Jesus, eu preciso de ti tanto quanto os meus, Pai. Começa em mim essa obra. Ressuscita em mim essa chama. Traz de volta para aquilo que eu perdi lá atrás. Jesus, eu não basta. Jesus, eu não basta pro meu querer, pro meu eu, pro meu orgulho. Maravilha, Jesus, ô glória. Aí você vai passar a entender. Você vai passar a entender. E os propósitos de Deus acontecem onde o homem quiser. E mesmo que você não veja, este O Rei da Glória. esta água, ela está aqui disponível. É só você se dedicar e se entregar a beber. Esse pão está aqui, querendo queimar, mas ele não abre porta aberta. Maravilha, Jesus. Esse dedo quer soprar na minha vida. Esse dedo, ele precisa tirar sim as coisas de lugar. A dracma não foi achada sem arrastar tudo, sem procurar em todos os lugares. Jesus está te procurando nessa noite. Jesus está dizendo, filho, filha, até quando? Até quando? Será que é tão difícil entender que só eu sou o caminho? Maravilha, Jesus, ô glória. Maravilha, Jesus. Que só eu posso tirar essa dor do teu coração? Que só eu posso dizer pro inimigo, sai! Este é meu filho, foi por ele que eu derramei este sangue que corre minhas veias. Não haverá oportunidade nessa noite, é muito infantil. Mas como eu disse, nós temos que nos fazer naturais, como crianças diante de Deus, com a permissão do irmão. Se você está aqui, não é cristão, Aleluia. mas quer entregar a sua vida para Deus, a oportunidade agora. Ô glória. Não deixa para amanhã. Não deixa para amanhã. Porque a Bíblia diz que amanhã pertence somente a Deus. Não deixe para depois pode ser tarde. Se você está aqui como aquela moça, frequenta, participa.
Se você quer entregar a tua vida a Jesus, dizer: Jesus, não vivo mais eu, Glória a Deus, Jesus. mas tu vives em mim a partir de hoje. Vou abrir a oportunidade para você vir aqui na frente, nós vamos orar. As gigantes que só você e Deus vão ter que aprender a vencer. Eu não vou ver, mas Jesus vai estar contigo. Leões que você vai ter que matar sozinho, só tu e Deus. Eu não vou ver, mas Deus vai estar contigo. A guerra, ela vai existir, mas vencer ela com Cristo é muito mais saboroso, é muito mais gostoso. Não tem ninguém para Cristo nessa noite. Não tem ninguém que está ouvindo a voz do Senhor dizendo lá no teu íntimo: filho, vai, filho, vai. Eu preciso de você como tu eras, como a criança que tu foi. Quando tu disse sim para mim, quando você abriu a porta do teu coração para que eu entrasse. Amém. A palavra do Senhor não sai vazia. Jesus, Espírito Santo, Pai de graça e misericórdia, Glória. tu sabes, Senhor, e conhece o coração das tuas filhas e dos teus filhos. Dos pequeninos, Senhor, tu cuidas, tu tens amor. Espírito Santo de Deus, que toda a enfermidade, Senhor, ela seja curada agora. Espírito Santo de Deus, que tu proves, Senhor Jesus, mais uma vez, Pai, que tu és o Deus que sonamente o coração
eu quero ser como criança. Porque a criança, ela não tem malícia. As crianças, elas estão brincando e de repente uma briga com a outra e se empurram e se batem e ficam bravas e chegam em casa e falam: pai, fulano então brigou comigo, e o pai fica bravo com o outro, e as crianças daqui a pouco estão lá brincando de novo, já se perdoaram e nem precisaram falar nada, não perdoa, mas elas já começam a brincar. Daí o pai do fulano está bravo, a mãe do fulano está brava, mas as crianças já se perdoaram. É por isso que Jesus diz que vocês, nós temos que ser como as tais, porque delas é o reino de Deus. Aleluia. Tem mais alguém? Nós vamos orar pelo Isaac, pelo Enzo, pela Manu, pelo Davi, pela Isabel. Vocês querem orar por essas crianças? Parece até velório, né? Mas no céu tem festa. No céu tem festa. Quando os pequeninos, assim, mas eles são pequenos, eles têm que aceitar Jesus, sim. Você tem que ensinar o seu filho a aceitar Jesus. Porque criança vai para o céu quando aceita Jesus. Se não aceita, vai para onde? Criança só vai para o céu quando aceita Jesus. Nós vamos orar. Você está feliz essa noite? Glória a Deus. Pai de bondade, Deus de misericórdia, aqui estão essas crianças, meu Deus, que já aceitaram Jesus como o único e suficiente Salvador das suas vidas, porque elas querem conhecer o caminho, a verdade e a vida. Elas querem beber da fonte que jorra para a vida eterna. Pai de bondade, os pecados delas que sejam perdoados, que sejam jogados no mar do esquecimento. Escreve, ó Deus, o nome dessas crianças no livro da vida. Abençoa cada uma delas e dá graças, Senhor. Perdoa todos os pecados no nome de Jesus. A igreja diz amém? Amém. Amém.